Passa de 700. Número de ônibus alvos de vandalismo aqui no estado. O Thiago Muniz está com a gente, tem acompanhado esse assunto muito de perto. Os números oscilam, variam, mas não param de subir. Por que variam? Porque a gente precisa levar em consideração aquilo que é na capital paulista, aquilo que é Grande São Paulo, aquilo que é Baixada Santista, o estado todo, mas a gente também não está considerando todas as linhas, todos os ônibus. Thiago Muniz, explica um pouco para a gente, mas assim, um fato é dado. Esse número não para de subir, as pessoas continuam com medo e as investigações caminham lentamente. Não é isso, Thiago? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Esse tipo de noticiário está me lembrando, por esse fato de a gente ter que dar número todo dia, característica de epidemia, né? Lembra a colocação de números todos os dias, acompanhar para e passo o que está acontecendo a partir dos registros oficiais, para que a gente possa dar um panorama do que está acontecendo na capital, na região metropolitana e também na Baixada Santista. E a gente está concentrando a contagem desses números pelo que nós temos pela SP-Trans, que é a gerenciadora de ônibus da capital, e pela Artesp, que cuida das linhas metropolitanas, a antiga MTU. Os ônibus azuis, em geral, são esses as duas principais fontes de dados que a gente tem. A gente também tenta verificar ao longo do tempo os casos que ocorrem dentro das cidades. Cada cidade também tem sua operação. Mas só considerando o que a gente tem, de novo, da capital e das linhas da antiga MTU, hoje gerenciadas pela Artesp, já passa de 700 o número de casos. O número mais atualizado é da SP-Trans. Só na capital paulista foram 11 ônibus depredados entre ontem e hoje, somando 432 casos. 432 ônibus que são tirados de operação. Isso porque o que acontece? O vidro quebrado, nós até ouvimos aqui no Band News São Paulo a palavra do representante da Federação das Empresas, falando que não é simples. Os ônibus são retirados, não é que você não troca o vidro como você troca um pneu. Você tem que primeiro acionar a indústria para fornecer essa vidraça e o ônibus ainda tem que passar por perícia para que se verifique como é que se deu aí o ato de vandalismo. Então, as empresas, inclusive, temem que a possibilidade de que a reserva técnica que elas são obrigadas a manter, a partir de um determinado momento, ela não seja suficiente. O que é essa reserva técnica? Porque os ônibus quebram naturalmente, acontecem acidentes. Então, mesmo quando esses acidentes acontecem, as empresas elas não deixam de prestar o serviço no nível que é recomendado nos contratos, porque elas têm ônibus de reserva. Então, por enquanto, e aí, se o ouvinte perceber que está faltando ônibus, ele fala para a gente no 11 999 592 100, mas por enquanto não se percebe uma falta de veículos. Mas se os ataques continuarem se acumulando, essa é uma possibilidade. O número de detidos por envolvimento nas ações criminosas chegou a 8. A prisão mais recente que nós tivemos foi de um homem que atirou uma pedra contra um ônibus na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Isso aconteceu na rua Rodolfo Pereira Lima. E vale dizer o seguinte, o que esse cara disse para a polícia? Policiais militares, segundo a nota da Secretaria da Segurança Pública, eles apuraram que o homem apedrejou o veículo após ter o pedido de carona negado. Então, isso é o que ele está dizendo, isso é o que ele disse. Mas as investigações continuam para saber em que nível que há uma orquestração desse tipo de crime. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a demora da Polícia Civil para identificar os responsáveis e conseguir acabar com as ocorrências. Apesar disso, em entrevista coletiva, ele está se dizendo confiante em que as resoluções vão chegar nos próximos dias. O que a gente tem é uma sensação de todos de querer ter a solução quanto antes. Isso é natural. Tenho certeza absoluta que nos próximos dias a Polícia Civil vai conseguir trazer para a gente alguma solução e desvendar qual que é a origem desses ataques, que tem aí 3 linhas sendo cogitadas. O Thiago, se me permite um parêntese aqui, nós não temos a sensação de que precisamos ter resposta. Nós precisamos ter resposta. Sensação é outra coisa.
Eu tô com a sensação de que tem alguma coisa errada que vai acontecer. Isso pode não ter nenhum lastro na realidade. Não tem, eu tô com uma sensação térmica abaixo da temperatura real. Não. A temperatura real é que nós precisamos de resposta agora. Daqui a pouquinho não tem mais ônibus para circular. E você disse? E assim, ele falou em 3 linhas de investigação, prefeito. Quais são elas? A primeira, aquela que se falou no começo, os tais desafios da internet. A segunda, um ataque coordenado pelo crime organizado. E a terceira é a ação de empresas ou ainda funcionários que tenham tido contratos rompidos com a administração, com a Prefeitura de São Paulo. Esses casos de depredação, a gente lembra, começaram ali no feriado de Corpus Christi, marco inicial, 12 de junho. E o pico da violência não faz tanto tempo. 7 de julho, 59 casos em 24 horas. Na passagem do domingo para segunda, com quase 50 casos, nós tivemos, dessa semana, nós tivemos o segundo período de 24 horas mais violento. Esse número de ataques está bastante presente, bastante concentrado na região da Avenida CUPC, na zona sul da cidade, ali perto do Jabaquara. O que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem feito? Além da investigação pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a gente tem a Operação Impacto com policiais militares nas ruas. Mais de 7.800 PMs e 3.600 viaturas voltadas para esse tipo de policiamento. As gerenciadoras do transporte, a SP Trans, reitera em nota os atos de vandalismo, que repudia os atos de vandalismo e que segue fornecendo todas as informações para as autoridades, e a Artesp diz que está mantendo o monitoramento da situação para tentar evitar os impactos aos passageiros. Meus amigos, eu vou usar agora a palavra da maneira correta, aquela que foi usada de maneira equivocada pelo prefeito. A sensação que nós temos é que eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Então. O fato de essa hipótese do desafio de internet estar sendo mantido me leva a crer que eles não fazem a menor ideia e temem descartar qualquer hipótese, porque vai que é ela. Mas qualquer um que conheça a natureza da internet sabe que não faz muito sentido, que um desafio fique circunscrito a Grande São Paulo e litoral. Por quê? Que nessa grande aldeia global da internet, esses desafios não chegaram ao Rio de Janeiro, ou a Nova York, ou a Curitiba. Olha, estou aqui lançando um desafio, mas quero deixar bem claro, e não ousem me desobedecer, que o desafio é para moradores da Grande São Paulo, região metropolitana e litoral paulista. Baixada! Nada de Ubatuba, nada. Não. São moradores desta região. Isso não faz sentido. Fora que desafio de internet tem duração curta. Acontece aquilo, rapidamente parte-se para outro. Um ouvinte brincou mais cedo. Fosse um desafio, ele já estaria cringe. Ninguém mais estaria interessado nisso. Já teria acabado, naturalmente. Então o fato deles manterem essa hipótese me deixa bastante preocupado, me parece um sinal de que eles não fazem a menor ideia do que estão lidando. Bom, o governador falou na quinta-feira passada sobre o assunto e deu uma mensagem tranquilizadora. Não temam, a população não precisa ter medo, estamos com uma mega operação em andamento. A inteligência está trabalhando muito. Cadê essa mega operação? Isso foi na quinta-feira. Passou a sexta, o sábado, domingo, a segunda, hoje é terça. Um fim de semana super violento, inclusive, fim de semana nesse violento. sentido, Cadê né? essa mega operação que está em andamento? Governador acuado mentiu? Porque não sabia o que dizer? Bom, se não houver nenhuma mega operação pública nos próximos dias, sim, mentiu. Não havia mega operação nenhuma. Se houver, ótimo. Como eu disse, eu não estou afirmando aqui que eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Eu estou dizendo que a maneira como isso está sendo comunicado para nós passa a sensação, e isso é terrível, de que as autoridades não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, que a gente está tão próximo de desvendar esse mistério como estávamos há 33 dias quando ele começou. Não é uma boa propaganda para os nossos investigadores aqui em São Paulo. Valeu, Thiago. Eu que agradeço.